Esse foi um pedido do Gui, explicando a Bankai e a luta da Senju em Bleach. Meu Deus do céu, me mandaram vídeo de Bleach. Tá bom. Porque é do Narras eu vou ver. Ai, ai. Deixa eu ver esse vídeo do Bleach aqui. Deixa eu carregar aqui esse negócio. Meu Deus do céu, não tô entendendo nada. Por que não tá carregando, velho? Tá um negócio de cabelo aqui. O que de diabo é isso? Bleach Beleza. Enfim, vamos lá pro Bleach. voltou, mas logo na estreia a Divisão Zero perdeu. Ou será que não? Na verdade, a Senjumaru ganhou a luta e o Ishibei executou o seu plano. O que? Será que isso é verdade? Pode acreditar, mas para compreender isso, precisamos lembrar das cenas que aconteceram na temporada passada, que muitos esqueceram, e compreender o nome em japonês da Bankai da Senjumaru e de suas técnicas. Senjumaru. O nome do personagem não é Orochimaru? Então o nome dela é Senjumaru. Ok? Sim, você vê. Cara, transborda. O Narras. Roberto inspira toda vez que o Narras começa a falar. O Narras é muito fã de Bleach. Muito, muito, muito. Eu acho que ele é tão fã, se não mais fã de Bleach do que eu sou de One Piece. Um K de mão, sim. Entendeu? E tipo, a paixão que a gente tem pelas séries transborda claramente, entendeu? Tá acompanhando o Alvejante, Roberto? Não vi ainda nenhum episódio. Eu vou assistir depois. Eu assisti a temporada passada desse arco. Pra mim, eu vi que tiveram mudanças e tudo mais, mas pra mim continua não fazendo nenhum sentido. As coisas acontecem muito rápido, não tem explicações, sei lá. Talvez o Narras consiga me explicar melhor, mas... E eu vi isso no semanal. Eu vi no mangá, não fazia sentido. Eu vi a adaptação em anime na temporada passada, não fez sentido. E essa aqui eu não vi, mas muito provavelmente também não vai fazer sentido. Vamos ver. Por isso, nesse vídeo eu vou explicar pra você detalhadamente exatamente o que aconteceu na luta da Senjumaru versus a guarda Real Quincy. Então já usa sua Bankai no dedão do like e se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo de Bleach. Tudo aqui vai ser sem spoilers e vamos ponto a ponto para que não haja nenhuma dúvida. Para começo de conversa, precisamos compreender o poder da Chutara, que é manipular o destino. Existe uma discussão sobre isso ser verdade ou não, mas eu vou te provar que é usando a própria obra. O negócio é que isso não foi nos dito explicitamente, mas isso é exatamente o modo que o Kubo trabalha em Bleach. As informações literais sobre os poderes dela se resumem a o texto na metade do episódio, quando vai pra propaganda, e um rápido texto explicativo de uma exposição de Bleach, onde um gringo fez um telefone sem fio, dizendo que estava escrito uma coisa e a partir daí tirou suas próprias conclusões, disseminando como se fosse verdade, bagunçando tudo. É igual quando teve aquele fiasco do batismo do inferno. Nunca existiu o batismo do inferno, o arco final sempre usou o kanji de mandíbula do inferno, coisa que já tinha sido anunciada anos atrás. Batismo do inferno. Jibaku Kougangan. Porém, um gringo que não manjava muito de japonês, não manjava nada, foi na exibição, leu o kanji errado, soltou fake news na internet e todos os sites compartilharam como se fosse verdade. Por isso precisamos tomar cuidado com coisas que estão escritas na internet, vai que não é verdade, quem diria, né? Então, o que temos de explícito? Senjumaru manipula os fios em sua Shikai e sua Bankai, no mínimo, afeta os alvos. Tá, ela manipula os fios, então isso aqui é... Akaito no Yume... Não, Akaito no Umei, que significa o fio vermelho do destino, é isso? Com golpes sensoriais. Então, se o cara tá sendo queimado na mente dele, o corpo dele também será queimado. Só que se limitar a isso, desconsidera completamente tudo que a personagem diz, os objetos que aparecem em sua Bankai, a maldição que ela joga nos inimigos e muito mais. Então agora eu vou... Vocês sabem como se escreve Bankai? Bankai significa grande liberação. Boa noite, Homem Salame. Tá? O kanji de Kai é o mandi, né? O símbolo. Não tem nada a ver com nazismo, obviamente, embora seja uma referência, blá blá blá, enfim. É aquela suástica ao contrário, tá? Tá escrita bem grande no mangá de Bleach várias vezes, inclusive. Te contar tudo que a Bankai dela faz. Aqui vou juntar informações que eu descobri, mas também muitas coisas que os membros da comunidade brasileira e internacional juntaram para complementar. Sim, assim, ó, quer ver, ó? Bleach Wiki, Bankai. Deve ter uma blica de Bleach aqui, ó.
Aqui, ó. Bankai. Zanpakuto. Zanpakuto significa literalmente a lâmina. Eu não gosto de traduzir yaiba como espada, mas pode ser katana, tá? Por que eu não gosto de traduzir? Porque nem todas as Zanpakuto são katanas. Nem todas são, tá? Mas é a lâmina que corta almas. Que é literalmente o que os Shinigamis fazem. Shinigami é literalmente o deus da morte. Shinigami. Esse gami não é kami, por quê? Porque antes tem uma vogal. Então, o K vira G. Acho que foi você que tinha me perguntado essa mesma dúvida antes, Gui. Lembra que era Mimigami, em vez de ser Mimikami? Da mesma forma, Shinigami e não Shinikami. Ok? Beleza. E o que eu quero falar é exatamente Kimetsu no Yaiba. A lâmina que corta ou que destrói demônios. Kimetsu. Tá? Na dublagem foi adaptado Shinigami para ceifeiro de almas, provavelmente por medo de represália das empresas, enfim. Porque tá falando de Deus da morte, então, enfim. Sabe como é no Brasil, né? Enfim, bancais. Bankai significa liberação final, neste kanji, realmente. Ou liberação final. E esse é o kanji que eu tô falando aqui de vocês, o manji, ok? Todo aparece no mangá bem grandão. Boa noite, Rod. E aí? Vambora. Tá. Principalmente o Saturn Eclipse lá no Reddit. Quando o Senjumaru usa sua Bankai, vemos um grande Tori aparecendo. Um portal/portão japonês com vários significados. Shintoísta, não budista. Incluindo o ciclo da vida, a entrada no mundo espiritual e muito mais. A entrada no mundo espiritual. No próprio kanji do nome da Bankai temos isso. Mas o kanji do nome da Bankai, esse é o kanji de... Como é que eu tiro isso aqui? Peraí, vou tirar minha câmera. Este kanji aqui que o Nars está falando é Mon, que significa portão. Ok? Deixa eu voltar. Para analisar os kanjis do nome mais tarde. O Tori logo vira uma máquina de costura e um grande fio vermelho sai dele. Do destino. Acho que todo mundo que já viu o anime conhece o fio vermelho do destino, o fio que liga as pessoas a seu verdadeiro amor. Porém, ele também pode ser usado como símbolo para o destino em geral. Até porque fios simbolizarem destino... Desde a Grécia Antiga... Da cultura asiática e japonesa. Na cultura grega, romana e nórdica, também temos esse mesmo conceito. Mulheres tecelãs que costuram o destino dos deuses e dos mortais. Ok, interessante, mas é só isso? Claro que não. Enquanto ela usa sua habilidade em cada Quincy, ela faz um poema para os seus inimigos. Exatamente. Situações onde eles morrem de alguma forma. Aqui é um momento onde as coisas se perdem na tradução, visto que em japonês tudo nessas cenas é um jogo de palavras. Onde o poema possui um significado superficial, mas o verdadeiro significado se esconde nos kanjis, no fonema das palavras. Fala mais sobre representações de destino com cores, Roberto. Cara, eu não sou muito... Essa é uma coisa mais esotérica do que cultural, né? O fio vermelho do destino, basicamente, é... Quando normalmente eles fazem essa correlação, é porque é quando duas pessoas estão conectadas por laços amorosos, por laços sentimentais, tá? Não é necessariamente a mesma correlação que a gente tem na cultura grego-romana, que lá é quando tinha as... Vocês viram isso em Hércules, né? Que elas podiam cortar os fios da vida das pessoas. Não é necessariamente o mesmo contexto. O destino é realmente incomum entre as duas culturas. Só que na asiática é normalmente no sentido amoroso, no sentido romântico, e na grego-romana é no sentido de vida, entendeu? A Kaito é tipo a metade da laranja para nós. A Kaito é o fio vermelho, né? Sim, exatamente. É aquela pessoa que você está destinado a se relacionar, entendeu? Não necessariamente terminar com ela, entendeu? Significa que os destinos de vocês se cruzarão, mas que não necessariamente, e ficarão entrelaçados, mas não necessariamente vocês vão terminar juntos. 2024, né? Já ouviu falar de Bingundo chinês? Não, cara, eu não manjo muito de cultura chinesa. Só quando tem correlações com a japonesa. Palavras na cena em si e muito mais. Por exemplo, para o Permida, que esse Quincy baixinho... Pois é, eu tô procurando a minha. Senjumaru diz que ele será engolido por areia preta. Preto em japonês é Kuro, e areia é Tsuji. Logo, areia preta é Kurotsuji. E Kurotsuji é o sobrenome do Mayuri. Kurotsuji. Cientista maluco, o personagem que sabemos que vai lutar contra esse inimigo, tanto pela opening que já foi revelado quem luta contra quem, quanto pelo que vimos no mangá. Até o contexto da areia é relevante, visto que é um counter direto ao poder desse personagem.
Esse mesmo padrão de poema com jogo de palavras e significados ocorre para todos os personagens. Não vou falar aqui para não dar spoiler pra galera que só vê o anime. Tudo isso já deixa bem provável que ela manipula o destino dos seus alvos, mas não acabou. O próprio nome da Bankai já revela sua funcionalidade para nós. A sua invocação é Shatatsu Karagara Shigarami Tsuji, que Shatatsu Karagara Shigarami Tsuji, que significa? literalmente significa a travessia do portão de Sarra, o cadáver de Kala e os entrelaçamentos perfurantes. Vamos lá. Vou questionar a tradução do Narras? Não. No entanto, é tecnicamente errado. As bancais de Bleach são sempre assim, são sempre nomes grandes com múltiplos sentidos e principalmente kanjis difíceis, tá? Por quê? Por que você traduzir algo assim ou botar a tradução disto aqui é errado? Porque isso daqui não é japonês. Isso daqui a gente chama de romanização, que é uma transliteração de um outro alfabeto para o nosso, para um que a gente consiga ler. Só que ler não é entender. Você ler isso aqui, ou um japonês lendo isso aqui, ele não vai saber o que isso significa. Porque o que tem o significado não é o que você pronuncia, é o que você entende, é o que você lê. Então, dica, tá? Principalmente passa Narras para vocês. Quando vocês quiserem explicar o significado de um kanji, mesmo que vocês tenham 100% de certeza que ele está correto, coloque o kanji. Ou pelo menos coloque o kanji e embaixo o negócio. Será que o Narras vai fazer isso? Não sei, estou criticando antes. Mas enfim. Isso aqui pra mim não significa nada. Eu poderia ter a ideia, por quê? Porque eu conheço Bleach, porque eu saberia os kanjis, eu poderia procurar e tudo bem. Mas a grande maioria dos japoneses ou qualquer pessoa que realmente sabe os kanjis não vai saber o que significa e provavelmente duvidaria dessa tradução. Ok? Coloquem o kanji. Mas existe outro significado que vamos descobrir quando analisarmos os kanjis. Ok. Sarra, no budismo Mahayana, é o mundo material. O nosso mundo, nossos desejos, é tudo que não é o Nirvana. Muitos japoneses não saberiam disso. Por quê? Porque não é todo japonês que sabe isso. Nem todo japonês é budista. Nem todo japonês é shintoísta. Alguns japoneses são católicos, alguns japoneses são cristãos, alguns japoneses são ateus. É a mesma coisa que você chegar pra gente, ou, sei lá, perguntar pra alguém sei lá, alguém aqui de São Paulo que não conhece muito da cultura do Nordeste, perguntar, cara, você sabe o que é vatapá? Ele, cara, eu já ouvi falar o que é vatapá, mas eu não sei o que é, nunca comi e não sei como faz. Mas ele sabe o que é a palavra, entendeu? E aí, Shinsoji? Entenderam? Então, da mesma forma, pode não significar nada para um japonês. Beleza? E Kala significa tempo e ou morte. Muitas vezes é usado como entidade que personifica o tempo, o destruidor de tudo. Conhecido também Isso é óbvio. Pede para um cristão aqui falar quais são os mandamentos. Pois é. como Deus da morte. JV, beleza. A palavra também significa um ponto fixo ou certo no tempo. Eu gosto de acarajé. Espaço de tempo, destino, morte. A personificação de Kala às vezes é Shiva, o destruidor, mas Kala também é um dos nomes para Yama, o deus hindu da morte e da justiça, que coordena o ciclo da vida e o destino das pessoas, executando a lei e punições para os pecadores. Interessante, né? Mais significados de tempo, destino, morte. O legal é que Kala, Shiva e Yama também são representados com vários braços. Yama também tem um outro nome. Vocês sabem qual é o outro nome de Yama? O outro nome dele é Enma. Começa aqui. Né? Não é? Sigamos. A Senjumaru também tem vários braços. Será que é intencional? Bem... outra coisa. Isso eu acho que é interessante falar. Acho que eu nunca falei pra vocês. De onde vem esse... De novo, o nome da personagem é Senjumaru. Da mesma forma que é Orochimaru. O Maru vem da onde? Pra quem gosta de Naruto, também tem um outro personagem que tem Maru, que significa... eu não vou dar o spoiler ainda. O nome Konohamaru. O que significa? Essa partícula Maru vem da onde? Vamos ver se vocês manjam. Tem alguém que tava... Maru, se eu não me engano, é quando o nome é masculino. Não. Não. E o Mekanaru não é Mekanaru, é Mekamaru. Maru, senhores, esta partícula aqui
vem de mamoru, que é o verbo proteger. Por isso que o nome do Konohamaru significa o protetor de Konoha. Orochimaru vem o protetor de Orochi, que é uma cobra. Senjumaru, então, é a protetora de, ou protetora, não sei qual é o gênero desse personagem, imagino que seja uma mulher, pelo que eu tô vendo, de Senju. E o que é Senju? Akamaru é protetor do cachorro? Aka é vermelho. Vermelho. Akai, vermelho. Akai é o adjetivo do vermelho, que é avermelhado. E Senjumaru também lembra Naruto, porque a gente tem o clã Senju. E ele não tem o Senju, o Hashirama não tem um golpe que sai todos esses braços aqui? Senjumaru. Koromaru, cachorro do Persona 3. Koro, não sei, pode ser um nome, eu preciso ver o kanji. Koro é mais específico, entendeu? Teve Maru, vem de Mamoru. Ok? Senjumaru literalmente significa 1000 mãos. Ainda não está convencido? Não tem 1000 problema. mãos. Agora vamos partir para a Protetora de Senju. que tornam essa Entendi. Senju. Thousand Hands. Entendi. É isso aqui que ele tá falando, entendi. É esse deus aqui, tá? É o deus. Isso. Exatamente. O golpe das 1000 mãos do Hashirama se chama Shinsu Senju, exatamente. É o nome de um deus, tenho quase certeza, não é? Hashirama Senju. É esse aqui que eu quero. É este kanji aqui que eu quero. Pera aí. Isso, é esse aqui. Só que tem muitos significados. Não sei se a gente vai achar aqui, não. Tá, depois eu procuro e dou a explicação corretinha, tá? Um fato. A invocação da Bankai, como falamos, é Shatatsu Karagara Shigarami Tsuji. E os kanjis usados são esses aí. Agora sim! Vimos a tradução literal mais cedo e pegamos várias referências. Porém, aqui é outro caso de elemento. Eu não consigo ler pelo menos uns 4 desses kanjis. Que se perdem na tradução, então, além dos significados que conversamos, há outro mais profundo. Vamos lá desvendar esse mistério. Todas essas palavras e kanjis vêm de um dos textos dos 8 grandes Bodhisattvas. Esse aí que tá aparecendo na tela e que eu não vou nem tentar pronunciar. No budismo Shingon, o budismo japonês, se acredita do Sutra dos Bodhisattvas, né? Mas tudo bem. Que a Kasagarba guiou o monge Kukai para a China. Vou ver Milgras, vou ver ainda hoje. Eventualmente fundar essa vertente do budismo. Isso. Os 2 primeiros kanjis da Bankai da Shutara significam a perspectiva de vida do budismo. E também pode ser escrito assim, olha aí na tela. O primeiro kanji pode ser interpretado como budista e o segundo como portão. Tradicionalmente, Mon, portão. A conversão para o budismo é chamada de atravessar o portão budista, e é exatamente esse portão que aparece na Bankai Koromaru da Shutara, e Koro-chan. Continuando, esses 2 kanjis em japonês significam tempo ou morte, essencialmente a personificação da morte. E vimos muito antigo, porra. Isso mais cedo, é a entidade. Ninguém usa aquele segundo kanji mais. Cara. E o próximo kanji significa restos esqueléticos, usados tipicamente apenas para os de um humano. Vamos lá. Para que vocês entendam a dificuldade disso daqui. A grande maioria desses kanjis aqui são kanjis chineses. Por que eu digo que são kanjis chineses? Roberto, todo kanji é chinês? Não. Todo kanji chinês existe em japonês? Não. Esses kanjis são muito difíceis e são raramente usados. Raramente usados. E normalmente eles só fazem sentido quando eles estão junto dos outros. Eu não faço a menor ideia o que eles significam sozinhos. Eu preciso estudar. Este é claramente um kanji japonês. Vocês podem ver que é muito mais fácil. Ok? Então a junção desses 3 kanjis significam... Não é necessariamente arcaico, André. Existem kanjis antigos e existem kanjis chineses. Kanjis antigos, por exemplo, vou dar um exemplo de uma expressão antiga que às vezes é usada no kanji. Seisha, que é a forma de você falar eu em wano, tá? Ela é uma forma arcaica de se falar eu? Sim. Alguém hoje em dia fala assim? Não. Só em personagem de anime e mangá. Mas isso significa que esse termo era usado na China? Não. Não. Entendeu? Tem diferença.
No fim do tempo, a morte, apenas o esqueleto permanece. Kanji são pesadelos. Não tentem encontrar lógica aqui. Significado. Esses dois primeiros são o nome da Zanpakutou, Shigarami. Acho que vocês já ouviram falar dela com outro nome, acupuntura. Especificamente, Shigarami é a técnica de deixar uma parte do corpo sangrar para ajudar o corpo a se recuperar, também conhecido como sangria. E olha que curioso, Shutara perfura uma agulha no pescoço do Ishida e vemos uma gota de sangue cair com muito Porque ela faz acupuntura, já voltaremos nesse tópico. Por fim, o último kanji, que significa encruzilhadas. Apesar do kanji mais típico de encruzilhada ser esse, que é basicamente uma encruzilhada, né, uma cruz, o que foi utilizado para Shutara... Aquele é o kanji de Ju, que é 10, mas tudo bem. É usado metaforicamente para descrever escolhas importantes na vida. As encruzilhadas que encontramos no nosso destino. Essa parte inferior aqui do kanji, tipicamente se refere a palavras que envolvem andar. Então, quando você junta isso com outro kanji de encruzilhada, para formar o kanji usado pela Shutara, o significado se torna andando nessa encruzilhada. E bem, vemos várias encruzilhadas em seu poder. Portanto, o real significado da liberação da Bankai da Shutara é: atravessando para o mundo budista, apenas esqueletos permanecerão no fim do tempo. A agulha de costura constrói as encruzilhadas da vida e da morte. Ou também poderia ser: a agulha costura as encruzilhadas da vida. E aqui nós temos um belo de um exemplo da profundidade de Bleach, que é usada apenas, única e exclusivamente para a coisa que eu mais detesto em animes e mangás, que é o Power Scaling. Olha a profundidade e olha quanto tempo ele levou para explicar a tradução da Bankai. Só que isso é literalmente desperdiçado numa luta. Poderia ter aprofundado a personagem, mostrado como ela chegou lá, como ela onde ela aprendeu os preceitos do budismo, qual que era a visão dela em relação a isso, alguma coisa romântica, alguma coisa dramática, mas não, foi limitado a Power Scaling. E é esse o problema. Eu falei com o Narras hoje, inclusive. O problema, eu não estou dizendo que o Bleach não tem uma profundidade, eu não estou dizendo que ele não tem referências, ele tem e tem muitas. O problema é que elas são completamente desperdiçadas em Power Scaling. E só no Power Scaling. Apenas. Nem no Ichigo isso é aprofundado. Nem nele. Ou é mentira minha, eu tô maluco? Olha o tamanho disso aqui, velho. Roberto não aguenta 2 minutos discutindo sobre Dragon Ball. O povo falou para pós-scaling. A questão é que Dragon Ball não se predispõe a ser uma obra profunda. Nunca foi esse o caso. Dragon Ball começou como uma obra de comédia. Dragon Ball era comédia. Porque Toriyama Sensei não ficou famoso por Battle Shonen, que Deus o tem, inclusive. Ele ficou famoso por um mangá de comédia. A protagonista dele nem era masculina. Era uma menina, um robozinho. Dragon Ball é um mangá feito, no começo, pelo menos para ser comédia, e do meio pro fim, porque estava no hype do Battle Shonen, para ser Battle Shonen e só Battle Shonen. E é por isso que ele é um dos mais famosos até hoje, porque a galera gosta mais de Battle Shonen. A questão é, ele é o melhor dos Battle Shonens, em questão de lutas, e é por isso que ele existe até hoje, e todos os outros, em relação a isso, se acompanham ele. Por quê? E é isso que eu quero que vocês entendam. Por que que o One Piece é a única obra que passou o maior de todos os Battle Shonens? É simples, é óbvio, além de todas as coisas que a gente tenta destrinchar para vocês. Porque One Piece nunca se predispôs a ser um mangá melhor do que Dragon Ball em Battle Shonen. Nunca. Nunca. Jamais. One Piece se predispôs a ser melhor no que Oda Sensei é melhor. Narrativa, referência, world building e criação de personagens. E é por isso e apenas por isso que o único mangá que vendeu mais do que Dragon Ball, dos mais famosos, é One Piece. O único. Porque Oda Sensei tentou fazer o que todos os outros tentaram copiar. Entenderam? E é por isso que eu não gosto de discussões de Power Scaling em One Piece. Porque a obra não se propõe a isso. Tem isso? Claro que tem. É a parte mais importante, mas nem de longe. Mas Bleach não tem outra coisa. Bleach é um mangá de lutas e só lutas. Não tem tanto desenvolvimento de personagem quanto One Piece. E não é uma crítica, é um fato.
Ainda assim, é muito legal essa explicação. Eu acho sensacional. Mas, de novo, desperdiçar ela só em power scaling, porra, me ajuda. Vida e da morte. Isso deixa claro pra nós que o verdadeiro poder da Bankai dela é um ataque de karma, ou seja, de causa e efeito. Ao ser vítima de sua Bankai, uma escolha kármica é feita pelo personagem. Tira um AP pra merda por causa disso, porque ele só consegue analisar as coisas baseadas em Battle Shonens. E essa Eu escolha também. te levará para a vida ou para a morte. Perfeito. Não há como evitar o resultado. Ela costurou o destino de todos ali, pois cada um fez sua escolha. E essa alteração de realidade e destino é o que... Dizem que você não gosta de Bleach porque o autor chama Tite. Eu vou pegar água e já volto, peraí. Não me entendam errado. Não tem... Show de bola. Não tem nada de errado em uma obra ser Battle Shonen, não tem nenhum problema nisso. O que me incomoda é ela ser só Battle Shonen e aí as pessoas chegarem e dizerem que ela é melhor do que One Piece por causa disso. Não. 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 Me desculpe, mas a sua obra favorita não é melhor do que One Piece. Mangá, obviamente. Não é melhor. Ah, e você fala isso por conta das vendas. Sim, porque as vendas são um reflexo da vontade das pessoas. A partir do momento que você tira dinheiro do seu bolso para comprar uma coisa, significa que você acredita que aquilo que você está recebendo tem mais valor do que aquilo que você está dando. E quando você tem mais de 500 milhões de pessoas fazendo isso, ou 500 milhões de vezes fazendo isso, significa que o valor é muito elevado. Então a qualidade é muito elevada. É óbvio. Não dá pra gente analisar uma obra baseada apenas em vendas. Ponto. Verdade. Mas dissociar completamente esse número assustador de vendas, aí já é burrice também. Ok? Vambora. faz os três mundos tremerem. Como Saturn Eclipse falou no seu post, Kubo Taito é um poeta que tá desenhando mangá. Quê? Kubo Taito really is a poet who happens to be drawing manga. Eu concordo, ele pode ser um poeta, mas é Kubo Tite, né? O mais legal é que nesse episódio vemos como a escolha do Ishida é diferente dos demais, seja pela sua shrift ou pelo que a Shutara diz. Ela percebeu que ele é diferente, que ele herdou o sangue real, e a sua forma de o derrotar não envolve o método anterior, e sim perfurar o seu pescoço. Quem já leu o mangá sabe a diferença de destinos que esses personagens terão. Vimos desde a Season 1 e 2 que o Ishida tá estranho. Jugran até avisa pra ele não tentar nenhuma gracinha. Ou seja, tem algo errado aí. E Shutara percebeu isso. Inclusive a fandom japonesa também percebeu que essa cena toda tava estranha e levantou alguns elementos interessantes, dizendo que o local que a Shutara perfurou o Ishida é um ponto importante na acupuntura que pode ter relação com os olhos. Tá aí na imagem uma tradução automática de uma dessas discussões. A tradução não está ruim. Tende a tirar a mão. Eu não sei, o Wang Yue é um nome. Lê em voz alta. Não vou ler em voz alta. Não importa quão fortalecido isso esteja, como que você quer que eu aprenda? Eu leio em voz alta, não vai fazer você aprender, velho. Ariana Kwanai. Bom, não é possível. A tradução tá boa. Tá vermelho, Roberto. Eu não gosto que as pessoas me vejam lendo em japonês. É estranho, sei lá, é uma coisa minha desde que eu era pequeno, mas enfim. Tá. A tradução tá boa bastante, não. Cara, não faz. Tipo, quando não tiver nada eu leio pra vocês, tá? Mas tendo a tradução aqui não faz muito sentido. Então creio que tá bem comprovado que ela selou Lei o destino japonês. dos inimigos e efetivamente ganhou já. Os efeitos que vão aparecer. Eu já li a Bíblia em japonês algumas isso vezes. Que eu quero dizer quando em Bleach você não pode só ficar na primeira camada. O Kubo trabalha muito com esse tipo de abordagem, que para ocidentais é muito difícil de entender, já que não falamos japonês e não temos a bagagem cultural japonesa. Mesmo que tenha, é difícil para os próprios japoneses. Essa foi uma baita aula de kubologia. De novo, crianças japonesas não têm essa cultura. Elas não sabem isso. E Bleach é um mangá para crianças. Ele foi publicado na Shonen Jump. Talvez para um público mais velho, com mais tempo, numa revista diferente, enfim, fosse diferente. Mas uma criança não saberia isso sabendo ler japonês ou não. Roberto, consegue conversar com algum japonês no idioma deles com facilidade? Consigo, tranquilo.
dia, hein? Faço isso todos os dias. Eu mereço seu like e inscrição, porque vamos falar muito de Bleach ainda aqui no canal e explicar tudo que você tiver dúvida. E no canal secundário também tô... Às vezes vocês podem ver eu falando em japonês no Twitter com algumas pessoas, é fácil de ver lá. Fazendo vários reacts de Bleach, comentando sobre tudo isso aqui e muito mais. Perfeito. Agora que você entendeu como a Chutara funciona, vamos pra batalha em si. Afinal, como que depois de tudo isso a Chutara perdeu pra uma flechada do Boa noite, Luiz, valeu pela moral. Como sua técnica surtiu efeito. Apenas Ishida que era um alvo diferente. Mas por quê? Ishida ganhou a Shrift A, a mesma letra do Rei Quincy, porém a sua palavra ainda não foi revelada no anime, e eu não vou dar spoiler aqui. Só que tivemos várias dicas sobre o funcionamento do seu poder. Na temporada passada, Yuraba joga o seu medalhão, e repentinamente ele é trocado de lugar com ele, saindo da prisão da Rikifune. Ali foi o Ishida usando seu poder para trocar as duas coisas de lugar. Agora, dentro da bancada da Chutara, a lava ia pingar nele, as pedras iam bater nele, porém elas repentinamente desaparecem depois de interagir com uma energia azul. Isso não foi o Bloodvine, a habilidade de resistência dos Quincy's. A energia azul faz os objetos desaparecerem mesmo, e isso tudo começa depois que o Yuraba desperta o seu poder, o All Might. E o Ishida recebe parte dessa... Ele falou que não ia dar spoiler, deu. Essa força. E até mesmo a Chutara diz que ele despertou um novo poder. Então, aqui vemos que essa habilidade pode trocar coisas de lugar, e também pode anular o dano que ele toma de alguma forma. Com isso, ele sai da prisão kármica e enfrenta a Shinigami enquanto o seu olho fica trocando de cor para vermelho, e raios azuis saem dele. Essa parte do olho também é importante. O olho vermelho é a mesma cor do olho do All Might. E sabemos que existe uma... Repararam que tem esse lance de Might em Naruto, em Bleach e em Boku no Hero? Em Boku no Hero é óbvio, All Might, né? All Might é o Todo-Poderoso. Em Bleach é a mesma coisa, né? Porque o Ishida é o Stanriterei, né? Ou A, que é All Might, ou The All Might, né? E em Naruto é o Maito Gai, que é Might Gai, que é o cara forte, né? Então todos eles pegam dessa mesma coisa. Apenas One Piece não tem essa coisa. Até onde eu me lembro. A progressão de poderes. Uma pupila, 2, 3... Bem, temos várias cenas... Sharingan. O que significa isso? Isso o quê? É só como eles pronunciam Might em inglês. Em japonês eles pronunciam Maito, que é a mesma coisa. E aí o nome do Maito Gai, na verdade, é Might Gai. Entendeu? São palavras homófonas. Do Yuraba falando que o Ryu tem potencial para superar ele, que tem um poder especial. Até o próprio Kubo, numa entrevista, respondeu que o Ryu de fato é especial. Mas não vamos entrar nesse ponto aqui. É teoria para outro dia o fato dele ser a última pupila do rei. Então, nesse momento da luta, o olho dele se torna vermelho, representando a conexão com o All Might Sharingan. E recebendo muitos poderes graças ao despertar Sharingan. do rei. Ou seja, Ishida está potencializado por ter recebido a letra do rei na Season 1, ter tido o poder do Ash Volley compartilhado com ele na Season 2. Lembra Eu não faço a menor ideia, bro. Eu tento entender, mas não faz sentido pra mim. na Season passada, onde o rei mata quase todos os Quincy's na Soul Society para distribuir o poder pros que estavam com ele lá no Palácio do Rei das Almas? Então, e agora na Season 3 ele foi buffado de novo pelo despertar do rei e do All Might. Então ele é pego pela Chutara, ela perfura o seu pescoço e ele brilha. Essa parte ainda é um mistério, visto que é uma cena nova do anime, assim como toda essa luta na real. O significado dessa gota de sangue ainda está em aberto. Será que tem algo a ver com seu sangue real? Será que ela ajudou ele a liberar todos os poderes? Afinal, ele começa a vazar energia depois que ela faz isso. Que é uma teoria que os japoneses levantaram pelo ponto de acupuntura. Existem outros paralelos com coisas no futuro da obra. O sangue, coração Quincy, a questão da prata, que eu não vou falar aqui para não spoiler e tal. Devido ao foco que a gota de sangue tem, isso vai ser relevante no futuro. Quando voltamos para a cena, ele está com seus poderes quase saindo de controle, enquanto não está mais envolvido no golpe da Shinigami. Aí ele diz que agora é ela que está presa na própria Bankai. Ou seja, ela está sofrendo trilha sonora bem boa. Que ela infringiu nos outros, sendo vítima do próprio ataque kármico. Pra quem já sabe o poder do Ishida, ele é o counter perfeito pra ela. Ela usa golpes que alteram a causa e o efeito das coisas, já ele, bem, não vou falar. Só que, novamente, ele vence, entre aspas, essa luta só após estar absurdamente poderoso graças ao Rei Quincy. Além do que, não me impressionaria se a Chutara tivesse visto que ele é diferente, assim como ela mesmo diz, e o destino determinado pra ele for algo que envolve ela morrer ali e tudo mais.
Então, resumindo, a habilidade da Chutara manipula o destino. Ela usou sua Bankai e determinou o destino de seus inimigos. A partir daqui não tem mais o que ela possa fazer, porque é um poder de médio prazo. Efetivamente, ela venceu todos eles. Mas o Ishida a pegou de surpresa devido à sua letra A, que é o counter perfeito contra ela, e estava bufado pelo Wash Volley e pelo Despertar do Rei que compartilhou seu poder. Assim, Ishida conseguiu ativar a sua Shrift e manipular a Bankai da Senjomaru, a colocando como vítima da própria habilidade e a deixando muito fragilizada. Só fica em aberto se ela influenciou o Ishida de alguma forma, visto que as cenas são estranhas, ou se ele conseguiu se libertar do poder graças à sua letra A, junto ali da energia do rei. De qualquer forma, ambos caminhos funcionam perfeitamente. Afinal, ela não morreu. Para quem não se lembra, o corpo dos membros da Divisão Zero são só matéria. A alma deles está associada aos seus respectivos palácios. Enquanto eles estiverem lá, o Ishibei, se tiver reatos o suficiente, pode chamar o nome deles e os reinvocar. É parecido com o que vimos no final do episódio 27, onde o Ichigo chama o monge. A diferença é que qualquer um pode chamar o monge, mas só o monge pode chamar os demais membros da Divisão Zero, até onde sabemos. Para eles, não é nenhum problema se sacrificarem para algo maior, ou perder a luta no presente, para que lá, Bleach copiando One Piece não matando personagem. o efeito no futuro se manifeste e dê a vitória definitiva. Por isso, galera, peço calma na hora de saírem falando sobre power scaling, lutas, roteiro e coisas do tipo. Existem obras que são mais diretas nesse tipo de coisa, enquanto outras são mais indiretas. Algumas obras têm mais coreografia de luta, ou... mas ao mesmo tempo é uma profundidade para tentar explicar apenas uma luta, sei lá. De novo, minha crítica permanece. A profundidade e as várias camadas de Bleach poderiam ser usadas para coisas diferentes do que apenas as lutas, mas não parece ser o caso. Infelizmente. Outras se baseiam mais em questões de como usar a trapaça de cada personagem de modo a adquirir vantagem, entende? Tudo bem preferir um ao outro, mas cuidado para não sair xingando por aí e ignorando tudo que foi explicado nesse vídeo. Pra você ver como as lutas em Bleach são mais complicadas do que parecem. Mesmo que parte do conhecimento dependa da cultura japonesa e do seu idioma, basicamente tudo pode ser deduzido só com os acontecimentos e conversas dentro do anime. Essas outras se você tiver o conhecimento suficiente para isso, claro. informações que eu trouxe são mais para não deixar espaço para dúvida. Sempre que você não entender ou estranhar algo em Bleach, pense, será que eu deixei algo passar? Muitas vezes será o caso, e eu estarei aqui para te mostrar o que faltou, ou simplesmente para falar que realmente o ponto X ou Y foi mal trabalhado na obra mesmo, porque acontece, nada é perfeito. Mas esse aqui não é um deles. Então me diga aí, entendeu a luta agora? Você tem mais alguma dúvida? Escreve aí nos comentários. Aproveita para dar like no vídeo e se inscrever no canal para se juntar ao esquadrão de um dos membros da Divisão Zero da fandom de Bleach no Brasil. Apoiadores viram esse vídeo antecipadamente, apoia a partir de R$5 para ver vídeo antecipado, live exclusiva, área VIP no Discord e muito mais. Inclusive tô fazendo vários reacts de Bleach no canal secundário, depois vai lá. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Cauã Melo, e aos esse cara é do Shinjao, não. Toys, Adriel Cavalcante, Alex de Oliveira Silva, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Overhaul Engenharia de Manutenção, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho. Legal, vídeo muito bom do Narras. Eu vou mandar aqui pra vocês, como eu sempre faço, vou dar um like e vou deixar meu comentário. Não é, porra, eu mandei errado. Não é esse. Voltou, mas logo na Não é esse. Eu não consigo deletar meu próprio post, foda-se. É o meu canal, não consigo deletar o que eu mandei. É esse segundo aí, tá? Aquele é um link de música, vocês podem ver de boa. Fala assim. Baita explicação, passa Narras e os kanjis estão corretos. Os kanjis estão corretos, parabéns. Eu mesmo levaria muito tempo para entender o significado da maioria deles. A maioria dos presentes na Bankai da Senjomaru. A pronúncia é Senjomaru. Maru no caso significa... Maru no caso vem de Mamoru, que significa proteger. Como Konohamaru, que é protetor de Konoha. Beleza? Em relação às várias camadas, eu entendi o que você quer dizer. O que me incomoda e acho um desperdício em Bleach é que as explicações e as referências ficam limitadas a princípio.
Foi o que eu falei pra vocês, que eu tô dizendo aqui pra ele, tá? A princípio, apenas as lutas e a power scaling. A power scaling poderia ser trabalhado na construção do mundo e dos personagens. Tamo junto. Beleza? Enfim, tá aí o meu comentário. Eu tenho certeza que ele vai ver. Deixa eu ver se alguém me... Não vai, mano. Boa pela explicação, meu bom, enfim. Ele até respondeu aqui num vídeo meu, né? Enfim. Beleza. Eu já vi este vídeo. Agora deixa eu ver que tem mais vídeo. Eu vou ver o vídeo do Milgras. Eu não sei se ele tá aí ainda. Mas deixa eu ver aqui nos pedidos. Roberto, você leu os capítulos 9 de One Piece primeiro em japonês ou em português? Em japonês. Já vi o vídeo do Gui.